Não jogamos bem, tivemos dificuldades, não caprichamos principalmente no passe. Você vê, o volume de jogo, posse de bola, nós tivemos 62% de posse de bola. Agora você precisa agredir, você precisa chutar. A gente não é pretexto relevar em função de quarta-feira, do desgaste, nós tivemos algumas dificuldades, principalmente na saída. Nessa transição a gente demorou um pouquinho, e mesmo no primeiro tempo eu tentei criar algumas alternativas, trocando os 3 do meio, trocando os 2 do lado. E realmente concordo contigo. De novo, no primeiro tempo abaixo, mas um segundo tempo muito bom. Se não fôssemos penalizados com o pênalti, a gente teve a proposta, criou, já agrediu mais, trabalhou mais a bola, rodou. Agora a gente erra o último, o penúltimo, a escolha, né, a opção. Isso aconteceu. Esses erros a gente ainda está cometendo, mas no segundo tempo tivemos outra postura. No primeiro tempo concordo contigo. Ô Adilson, boa noite. É óbvio que a gente não tem como falar do jogo sem citar o pênalti, né? É uma coisa que mexe demais com o jogo. E eu queria saber de ti qual que foi o tamanho do prejuízo, além do óbvio, do gol, mas em termos psicológicos para o time, como é que isso abalou a equipe durante o jogo? Olha, evidente que é ruim você voltar para o vestiário. Eu tentei acalmar, tentei mostrar aquilo que eu tinha visto no primeiro tempo, independente do erro da arbitragem. Tentar empatar o jogo, né? Fazer um gol, a torcida ia ajudar, como ajudou, pressionar. Eu acho que nós tivemos um comportamento no segundo tempo diferente, né? A gente até mudou a estrutura, abrimos, trabalhamos com 2 linhas, o Marion foi bem acionado, tivemos bola na trave, tivemos chegada pelos lados, tivemos cruzamento, tivemos finalização, enfim. Mesmo com esse erro, tentei corrigir e eu acho que nós fizemos um bom segundo tempo, né? O volume, a troca, agora aí entra o detalhezinho que é importante do futebol, fazer a melhor escolha, dar o passe correto para o companheiro melhor colocado, fazer andar um pouquinho mais rápido determinada situação. Então, fiz algumas trocas, uma em função do desgaste. Eu achei que o Donato estava já sentindo um pouquinho cansado, era o segundo jogo dele. Enfim, então foi mais em função disto. Ô Gilson, a gente teve informação que o Mário Sérgio acabou sentindo um problema no tornozelo, até por isso a escolha do Duncan na lateral direita, né? Mas a escolha específica do Rafael Donato e não do Guti, que tinha sido titular em 11 jogos desse campeonato, não foi um pouco arriscado colocar um jogador um pouco mais pesado, um pouco mais lento, num contra-ataque que tinha Vitinho e o Tyberson? O Vitinho era de quem? Era do Duncan. Pronto. O Mário sentiu um desconforto, entrou, o que jogou em outros jogos também. E até exerceu uma marcação boa e chegou, e não tinha essa obrigação de chegar, porque é um jogador mais defensivo. E o Tyberson fica com o Diego. Então, ali não tinha problema da velocidade. Nós demoramos na saída. E ele sentiu o desgaste um pouco mais lá na frente, no segundo tempo. Aí eu tentei arriscar, deixar de mano. Mesmo você tentando arriscar, chegou no segundo tempo, tinha 5-1 ali, nós não encurtamos o Anderson. Ele deixou o Sacha e o próprio Vitinho e o Anderson como um falso centroavante, e nós não encurtamos. Então, a entrada do Guti é para encurtar, deixar de mano, e coisa que aconteceu às vezes, né? Nós tivemos mais volume, uma saída melhor. Então, não foi em função de... não vejo velocidade. E acabamos sofrendo gol numa marcação que ele é da mesma altura do Hever, né? Então, às vezes acontece, não tem aqui que ficar acusando este ou aquele. Adilson, às vezes, eu te pergunto, dá uma sequência, uma repetição na escalação de um jogo para o outro, não dá essa sequência, às vezes pode descaracterizar um pouquinho a equipe, e pergunto para você, o Joinville sentiu a falta do meio de criação, principalmente no primeiro tempo? Na sequência você tem que entender, o Mário sentiu, vou dar sequência como? Aí se o Donato jogou bem, nós fizemos um grande jogo, dei a sequência. Aí se tem o Naldo suspenso, entrei com o Marcelo. Até, se vocês prestarem atenção, nós fizemos algumas mudanças dentro do próprio jogo, a gente entrou de um jeito, estava demorando para essa bola produzir, então foram 2 trocas que eu tive que fazer, uma suspensão e a outra lesão. Então, agora,
O que precisamos entender, e às vezes que lá fora fazem e é bonito, e aqui a gente faz, muitos criticam, é o excesso de jogo, é o desgaste, aí você tem que às vezes dosar. Nós também tivemos uma queda nesse sentido. Nós não produzimos o que deveríamos. Então, às vezes, mas aí não adianta trocar por trocar. Né? No jogo passado fui trocar, mas no finalzinho, nesse jogo, fui mexer para arriscar um pouquinho. Então, tem que entender esse tipo de situação também. Adilson, o Mário Sérgio ele ficou ali justamente por esses motivos já citados, mas ele estava como uma opção. E eu te pergunto se em algum momento você pensou em colocar ele para tentar reforçar aquele setor na parte ofensiva do jogo? Olha, o Mário Sérgio, deixa eu explicar para vocês. Nós vamos ficar aqui debatendo. Eu gostaria de falar sobre o jogo, entender o jogo, raciocinar em cima do jogo, a gente não perder tempo. O Mário Sérgio, ele foi... eu vou explicar para vocês. Então, pode ser que tenha sido um erro nosso, poderíamos ter comunicado, tá? Peço desculpa. E aí o Mário Sérgio joga mal, por que eu não tirei o Mário Sérgio? Isso aí, as conversas, a gente já sabe como é que funciona. O Mário, a informação que eu tive ontem, ele tratou, a gente ia definir aqui. Ontem ele ainda sentia um desconforto e um incômodo. Hoje ele tratou e fez um teste. E veio novamente para o aquecimento. Tá? E no aquecimento também nós percebemos essa dor, e ele segurando. Então, ele foi cortado aos 45 minutos. Então, não adianta nem a gente discutir o porquê do Mário Sérgio, né? Daqui a pouco nós vamos voltar no Suelito aqui. Então, a gente precisa pensar para frente, enxergar as coisas para frente. Concordo, primeiro tempo abaixo da crítica, né? Ruim, demorando, não andando. E mesmo não andando, nós tivemos 62% de posse de bola. Agora, aí é execução, aí é caprichar, aí é escolher, aí é servir o companheiro melhor colocado. Agora, podemos também relevar algumas situações, o desgaste da quarta-feira, o campo pesado, alguns sentiram. A gente tem que entender também, Douglas não vinha jogando, o Fabrício não vinha jogando, o próprio Marcelo, o próprio Donato. Agora, não é pretexto, era importante ganhar. Como eu falei, os reservas, o Hever foi campeão ano passado da Libertadores, o Anderson joga a seleção brasileira, o Elito jogou no São Paulo, enfim, o Nilton bicampeão brasileiro. Então, nós sabíamos, e mesmo assim, um bom segundo tempo, né, que eu vi. Adilson, eu queria que você comentasse dois casos. O primeiro, porque aos 20 do segundo tempo, do primeiro tempo, perdão, quando o Wellington já tinha cartão amarelo, você resolveu inverter o Lucas Crispim com o Marion. E o segundo, a gente percebe que mesmo num jogo em casa, você terminou o jogo ainda com uma substituição a fazer, talvez por ter poucas opções no banco. E aí eu queria que de novo você explanasse o porquê de apenas 18 jogadores e não colocar outros atletas que você tinha à disposição. Eu já falei, eu gosto de qualidade. Tá? Eu já falei o número para vocês e eu gosto de trabalhar assim. Quem que é mais rápido para provocar uma situação de cartão, o Marion ou o Lucas Crispim? É o Marion. Por isso que eu inverti. Para ir em cima tentar tirar o Elito do jogo. Mesmo não sendo lateral. O Elito, a posição de origem dele é volante. Né? Foi meu jogador, eu conheço o atleta. Então, o objetivo era cavar uma expulsão do atleta. E nós, se vocês prestarem atenção no jogo, nós fizemos várias. Né? Estavam os três, depois virou os dois, veio o Marcelo por dentro, abrimos dois, trocamos os dois, trouxe o Lucas para dentro, nós terminamos o segundo tempo com duas linhas de 4 e o Marion em cima do Hever caindo nas costas do lateral, onde nós criamos situações. Então, você tenta. Agora, é o que eu vi, um bom segundo tempo. Agora, pecamos naquele, o detalhezinho do futebol que é importante. Adilson, não é a primeira vez que a gente está aqui discutindo após uma partida justamente essa questão do último passe, acertar. É possível prever, por exemplo, com essa semana cheia, é um aspecto a ser trabalhado? Porque a gente está falando isso, praticamente toda a derrota, quase a todo jogo. Eu vou comentar os jogos que eu fiz, né? Então... a gente tenta encaixar, vai mudando, vai chegando, você vai tirando, o atleta vai te dando a resposta e a gente tenta mudar
o número de jogadores o menor possível, né? Agora, é um trabalho que eu sempre peço, gosto de fazer. Eu acho que é importante você ter a bola, caprichar nesse fundamento, porque você tendo o controle, o risco é menor. O que nós precisamos entender, vamos aqui para nós aqui, para a nossa causa, é importante o Joinville sair na frente. Veja o Flamengo, olha o Atlético Mineiro lá, você olha o próprio Sport, a gente sempre correndo. Então, o grau de dificuldade é maior. Hoje, eles tiraram o centroavante, eles deixaram 2 caras rápidos, eles trouxeram o Anderson como um falso 9, tudo para ter a diagonal, o facão, a situação do contra-ataque. Uma bola só que passou ali pelo Agenor, só, né? Então, era importante você sair na frente, um jogo como os outros jogos, né? Agora, a gente precisa saber administrar essa situação. Às vezes vai correr um pouquinho o risco, né? Ele é calculado também. A gente mostrou, explicou, viu o material deles, até dos próprios meninos aí que eles não conheciam, a gente mostrou o material para saber onde você faz a dobra, onde você rouba, onde você explora, quem você deixa jogar. Agora, a gente continua errando, e erros assim que acaba prejudicando o coletivo. Parece que o Joinville, às vezes, é uma impressão, parece que tem um pouco mais de dificuldade de impor o jogo em casa. Pelo menos nos números isso é um fato, porque o Joinville disputou 18, ganhou 4 até agora, né, em casa. Você sente que o Joinville, os jogadores, eles têm dificuldade de jogar em casa, ou isso é uma falsa impressão pelos números que tem até aqui? O que tem acontecido é que a hora que sai o gol, aí nós jogamos. Eu quero é que jogue enquanto esteja 0-0. A proposta sempre foi esta. Só que é um fato que você observou e muito bem. Temos tido dificuldade no 0-0. A hora que sofremos o gol, aí saímos. Então, precisamos melhorar esse quesito também. Gilson, você falou já, mais uma vez, confirmou hoje que para você aquela filosofia do menos é mais, né? Mais qualidade, menos quantidade, né? 18 jogadores só relacionados, 2 substituições, mas desde que você chegou, saíram alguns jogadores, chegaram outros, aí eu te pergunto, ainda falta qualidade no elenco do Joinville? Não adianta a gente ficar pedindo aquele, porque com o próprio Emerson aqui já haveria algumas trocas. Então, sempre quando você troca, daí parece que aqueles outros que são melhores, aí que estavam sendo criticados. É assim que a gente observa o trabalho de muita gente. Eles vão dar a resposta. Agora, nós demos uma resposta quarta-feira, hoje ela não foi bem, né? Principalmente primeira parte do primeiro tempo. Então, o segundo tempo já foi melhor. Agora, temos que diminuir. Não adianta o Matheus, o Lucas, o Luiz, eu ia colocar o Danley. Enfim, eu achei que a gente estava bem no jogo. No segundo tempo estava controlado o jogo, então só troquei em função do desgaste físico ali, mais em função também do Marcelo estar voltando, e a gente estava perdendo o jogo, tinha que arriscar, o Pop também trabalhou bem do lado direito, então foi nesse sentido que nós fizemos as substituições. Adilson, ainda tem essa questão do gol do Inter, o primeiro ali, que já comentaram aqui, em relação até parecido com o gol do Atlético Mineiro. Sim. Que os 2 principais jogadores de defesa, que sabem fazer gols, o Leonardo Silva e também o Hever, estavam ali. E eu vi que nos 2 lances a marcação, principalmente estava com o Douglas, que tem uma boa impulsão, tanto é que fez inúmeros gols no ataque, só que na defesa ele realmente está perdendo essas bolas ali. Não sei se concorda com essa questão dele, realmente não está indo bem nesse quesito, nesses momentos que são cruciais às vezes. O Leonardo ontem quase fez o gol na Ponte Preta, o mesmo lance. Tá? Igualzinho, mesma coisa. E ali no lance, a determinação era o Donato em cima do Hever. Tá? Então, para a gente deixar bem claro aqui, e não estou defendendo A, B ou C. Eu procuro ser o mais justo e coerente possível. Mas a determinação. Agora, nós temos mania de tirar o mérito dos outros. Né? O Hever não é o primeiro gol que ele faz de cabeça. Leonardo Silva também não. Já fez lá comigo quando trabalhava no próprio Cruzeiro. Então, alertamos, mostramos. Infelizmente, você vê, se você olhar a origem da jogada, o Marion que recuou essa bola.
Marion que tirou essa. Marion não era nem para estar ali. Então são coisas que acontecem às vezes. A origem da jogada foi desviada pelo Marion. Perto da área, um chute na bola, escanteio. Não tinha necessidade do Marion estar ali. Acontece. Adilson, a gente falou aqui sobre a partida, mas teve um lance capital que acho que a gente discutiu pouco, que foi o lance do pênalti. Sim. Aquilo ali causou, tu acredita que tenha causado muito abalo, porque a partir daquele momento ali, um 2-0 no final do primeiro tempo, ele quase que decreta um resultado, e justamente num erro, que tu deve ter visto o lance, que foi fora da área, que foi o Donato foi na bola. Aquilo lhe prejudicou muito o Joinville hoje ou não? Mas se você prestar atenção no que foi feito no segundo tempo, tem mérito do que foi trabalhado no intervalo. Então ninguém entrou louco, ninguém entrou desesperado, entramos posicionados, trabalhamos bem a bola, rodamos, criamos, chutamos bola na trave, tivemos bola para trás, o adversário chegou uma ou duas situações no contra-ataque, então isso faz parte do futebol, né? Só que não é o primeiro erro contra o Joinville, da mesma arbitragem. Mas eu não gosto muito de falar em arbitragem. Então eu já fui relatado aí de outras situações e não é a primeira vez, né? E contra nós, os lances capitais do jogo do Figueirense, uma batida de falta rápida, impedimento, um lance, uma outra bola impedido. Né? Então são coisinhas. O jogo do Atlético Mineiro nós tivemos dois lances anulados incorretamente, né? Então fazer o quê? O meu serviço é outro. Né? Eu tento acalmar, eu tento passar calma. Eu procurei alertá-los, que até o Fabrício andou chutando uma bola ali no final, né? Então tomou cartão amarelo. Eu também tinha essa preocupação de ele ser punido. E, enfim, agora não adianta. É claro que prejudicou e muito. Você pode empatar, pode reverter. Para você reverter um 2-0, a gente que lê é um número, a chance, a probabilidade ela é bem menor, mas nós confiamos e tentamos e buscamos e acho que fizemos um bom segundo tempo. Adilson, eu queria te fazer mais duas perguntas. Uma sobre a questão do time e a outra sobre o campeonato em si. A do time hoje a gente viu um posicionamento diferente no meio campo. O Anselmo foi mais primeiro volante, o Fabrício estava mais aberto pela direita, o Marcelo pela esquerda. No jogo contra o Coritiba tu fez diferente, no segundo tempo, né? Com o Naldo, isso. Pois e no começo do primeiro tempo tu estava com o Fabrício, mas de primeiro o Anselmo parece que saiu um pouco mais, impressão minha. Não, eu fiz o Naldo primeiro e o Fabrício, como jogamos como... o Naldo entrou depois, né? Então, mas como jogou... Como jogou? É porque cada jogo tem uma sua história. Lá jogava o Lúcio Flávio, isso que nós precisamos entender o jogo. É isso que eu queria te perguntar. Precisamos entender o jogo. Tá, e a segunda questão é a seguinte, em relação ao campeonato. A gente volta jogo a jogo aqui, tu cita que falta a definição do lance, dos passes e tal, e parece, para o torcedor que ouve a entrevista coletiva, que isso vai se prolongar até o fim do campeonato. Quando é que tu imagina que o Joinville vai conseguir sair da zona do rebaixamento? Não tem como adivinhar, mas o que tu projeta? Assim, vai sair da zona do rebaixamento e vai conseguir fazer um campeonato em que vai ter bons e maus jogos, ou vai sofrer até o fim, até a 38ª rodada para escapar dessa situação? Olha, eu tenho experiência e com um número menor de jogos, se você for buscar, faltando 19, 20, 21 rodadas, eu fui vencer na 8ª e conseguimos sair. Fui vencer no 8º jogo meu. Eu acho que está na hora da gente... Passou da hora de reagir. Mas nós vamos brigar até o final. Não sei quando, mas nós vamos brigar até o final pela permanência. Estamos adiando, estamos deixando pontos escapar, jogos... Né, o jogo próprio Flamengo, com todo respeito ao Flamengo, né? O Corinthians eu cheguei de madrugada, né? Então são alguns jogos que a gente deixa escapar. O jogo de hoje, com todo respeito ao Internacional, o objetivo era a vitória, né? Precisamos recuperar agora contra a Ponte Preta, tentar buscar fora, mas não vamos desistir agora. Precisamos melhorar e ter uma constância, ser
ser constante esse jogo, né? Não adianta fazer um primeiro tempo bom, um segundo ruim, o jogador não te dá uma resposta. Eu até entendo o desgaste. Nós tivemos um desgaste de quarta-feira. Não é pretexto, mas tivemos. E aí você tem a chegada de jogadores, você tem jogadores que não jogavam, aí você está conhecendo os atletas. Então, uma série, não estou aqui justificando para torcedor, eu sempre fui bem claro, bem verdadeiro. Para mim, já estou vacinado no futebol, já tenho essa experiência aí há muito tempo. Então, mas tenho consciência que precisamos reagir o mais rápido possível. Tranquilo. Abraço.